Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Eli. Hoje eu estava escolhendo a minha próxima leitura, queria uma leitura mais levinha, pra relaxar mesmo, né, os dias têm sido um pouco difíceis por aqui. O que eu escolhi foi A Pequena Livraria dos Sonhos, que eu não sabia, mas a personagem ela é uma bibliotecária, então já gostei, já queria um livro levinho, e esse, pelo que me parece, é levinho. Quando eu comecei a ler a orelha do livro, aí que eu vi que era um bibliotecário, eu disse pronto, então vai ser esse livro mesmo. E aqui tá chovendo, daquele clima bem frio, bem gostoso, então vai ser muito bom começar essa leitura hoje. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o barulhinho da chuva, mas tá muito gostoso. Nina Redmond é uma bibliotecária que passa os dias unindo alegremente livros e pessoas. Ela sempre sabe as histórias ideais para cada leitor, mas quando a biblioteca pública em que trabalha fecha as portas, Nina não tem ideia do que fazer. Então, um anúncio de classificados chama sua atenção. Uma van que ela pode transformar em uma livraria volante para dirigir pela Escócia. E com o poder da literatura transformar vidas por cada lugar por onde passar. Usando toda a sua coragem e suas economias, Nina larga tudo e vai começar do zero em um vilarejo nas Terras Altas. Lá ela descobre um mundo de aventuras, magia e romance, e o lugar aos poucos vai se tornando seu lar. Um local onde talvez ela possa escrever seu próprio final feliz. Então assim, parece ser um livro muito legal, que fala sobre livros, que tem bibliotecário, então esse é o livro escolhido da vez. E já vou avisando, esse vídeo vai ser com spoiler, porque eu nunca fiz, né, um vídeo com spoiler pra cá. E eu sinto a necessidade de falar com spoiler porque tem algumas informações aqui que não dá pra esconder. É um romance clichê, mas que tem um desenvolvimento muito bacana, né? Os livros da Jenny Colgan costumam ser assim. Olá pessoal, eu voltei aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre o livro. Eu já estou na página 162. Já tem bastante história, bastante coisa pra falar. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar na ordem, porque eu já tentei gravar esse vídeo umas 2 vezes e eu atrapalho. É muita informação, mas o que eu posso dizer é que o livro está muito bom. Bem, A Pequena Livraria dos Sonhos é um livro super levinho que dá pra você... Sabe quando você tá estressado ou você só quer relaxar? Esse livro. Muito bom mesmo. E aqui nessa história a gente vai conhecer a Nina Redmond, acho que é assim que se pronuncia. Ela é uma bibliotecária. Ela tem 29 anos e está prestes a perder seu emprego. E isso é o primeiro problema da vida dela, né? Porque, enfim, a biblioteca que ela trabalha vai fechar e ela precisa urgentemente de um segundo plano. Até porque a biblioteca vai fechar, vai mudar para o centro da cidade, mas pelo que parece é bem distante. E eles não vão levar todos os funcionários dessa biblioteca para outra unidade. Vão fazer uma seleção para levar apenas um funcionário essa outra unidade. A Nina, ela não tá muito entusiasmada, porque essa outra unidade vai ter muitas questões tecnológicas e tudo mais, e coisas que a Nina não gosta muito. Porém, pela necessidade, ela decide fazer o teste, né, participar da seleção. E, infelizmente, ela não passa, né, um colega de trabalho próximo dela que passa, e a Nina se vê, então, desempregada, né? E aí é que ela começa a pensar no sonho dela, né? Ela tem um sonho de abrir uma livraria. A partir desse problema, dessa questão, onde a Nina vai ter que se reinventar, é que ela começa a pensar melhor sobre esse sonho de abrir uma livraria. Então a Nina vai ficar sem emprego e o que ela vai fazer? Ela vê um anúncio de uma van sendo vendida. E aí ela vai atrás desse proprietário dessa van, para tentar comprar essa van. Então ela vai conseguir comprar essa van e
com os livros que ela tem em casa, né? Que ela tem muitos livros, inclusive a amiga dela, com quem ela divide apartamento, é extremamente estressada com ela por conta disso, porque o apartamento é lotado de livro, o carro dela é lotado de livro, e agora que a biblioteca tá fechando, os livros que iam ser descartados ela pega também, então não tem mais lugar para livro. Então, ela, querendo ou não, ela já tem a matéria-prima do negócio dela. Então, juntou tudo isso, né? Tipo, ela já tem muito livro, ela tem um sonho antigo de ter uma livraria, ela tá sendo demitida, então ela precisa de um plano B, juntou todos esses elementos, todas essas questões, ela vai tentar, então, abrir uma livraria. E abrir uma livraria física, né, demanda muito mais investimento, então o que ela pode fazer é abrir uma livraria itinerante. E ela vai atrás dessa van. É a primeira coisa que ela vai fazer, ir atrás dessa van. Chegando lá, aí a gente vai ter uma questão, né, tipo, do machismo e tal, porque o dono da van não vai querer vender pra ela só porque ela é uma mulher e porque ela é uma mulher pequena e que não vai conseguir dirigir a van dele. Então, por isso ele não se sentia à vontade para vender para ela, começa a colocar dificuldades. Outras pessoas, né, que são conhecidas do proprietário vão convencê-lo a vender a van para eles e eles vão repassar para ela. E aí só assim ela consegue essa van. Depois de conseguir essa van, o que acontece? A Nina vai ter que trazer essa van para onde ela mora, né? Nesse meio tempo, ela solicitou à prefeitura a autorização para poder parar a van, né, na cidade e vender. Então, ela precisa ir lá, pegar a van e voltar. Quando ela pega essa van que ela tá voltando, ela precisa passar por uma linha do trem. Quando ela tá passando ainda pela linha do trem, ela deixa o carro estancar, porque ela tá dirigindo um carro novo, um carro grande, um carro que ela nunca dirigiu e ela tá com muito medo. E pelo nervosismo e tudo mais, ela deixa o carro estancar. O carro não liga. Ela não consegue abrir a porta do carro. E aí já veio o desespero, né? Tipo, lá vem o trem, a mulher tá dentro do carro, não consegue sair do carro, não consegue ligar o carro. Então já viu, né? Já viu. Mas graças a Deus dá certo. Ela consegue, o maquinista na realidade consegue parar o trem a tempo e não bater na van. E esse trem, ele tava sendo, é um trem de carga, tava carregando combustível, um monte de coisas assim inflamáveis. Então seria desastre, né? Se acontecesse de bater na van dela. Com isso, quando o trem para, né, ela consegue sair da van e aí o maquinista sai lá todo estressado com ela e tudo mais. Mas ele tem um acompanhante. Ele tá acompanhando o Jim, né? Que o Jim é o maquinista, o responsável pelo trem. E aí já começa, né, a rolar essa parte, né, do romance. Enfim, muitas águas já rolaram até essa página, né, tipo, até a página 162. Depois disso, ela volta pra casa no trem, porque ela não consegue dirigir, a polícia é chamada e eles colocam a van estacionada lá no canto com um adesivo informando que a polícia esteve lá. E ela vai com o Jim e Marek pra cidade dela, porque ela não consegue mais dirigir, e chegando lá descobre que o pedido dela para estacionar, né, o pedido da prefeitura para estacionar nos lugares foi negado, então ela não vai poder estacionar em canto nenhum lá na cidade. Ela tá com a van lá parada, ela tá prestes a ser demitida e tipo, quase morreu. Depois disso, a Nina vai ter que pegar os livros, vai ter que deixar o apartamento da amiga e se mudar para a Escócia. Então, nisso que ela vai se mudar, ela vai levar todos os livros dela, ela tem um carrinho midi pequenininho, que ela vai colocar todos os livros possíveis e imagináveis que cabem lá dentro e levar para onde está a van e encontrar um lugar para alugar. E aí ela vai encontrar um celeiro, né, que foi reformado numa fazenda para alugar, que nunca tinha sido alugado, porque a mulher do fazendeiro que fez todo o projeto para reforma e alugar o lugar, só que ela acabou traindo o fazendeiro com o arquiteto e foi embora. E aí depois disso ficou fechado e enfim, a Nina vai ser a primeira pessoa a morar nesse celeiro, que, pra sorte dela, vai ter um bom estado, tipo, tá todo reformado, tudo novo. E ela vai pagar bem menos do que ela pagaria em qualquer lugar mal conservado na cidade onde ela tava. Então, pra ela vai ser ótimo, porque é um lugar bom, é novinho, tudo arrumado e
bem localizado também e com o preço que ela consegue pagar. Então ela vai, se aloja lá nesse celeiro, né, que na história chama de celeiro, se aloja lá e começa a organizar a van dela, né, com a ajuda da amiga dela, vai fazer um letreiro lá, botando o nome da livraria dela, Pequena Livraria dos Sonhos, vai colocar os livros dela e começa a vender os livros. E aí é que vai chegar o quê? O segundo crush, o segundo gatinho dessa história, que é o quê? O fazendeiro. E ela vai conhecer esse fazendeiro, que é o Lennox, que ele é um pouco rabugento, um pouco fechado também por conta do que aconteceu com ele em relação à esposa, mas que a gente já consegue perceber que rola ali umas faíscas, sabe? E é isso. Ai, tô super ansiosa pra saber o que vai acontecer, porque não consigo fazer ainda suposições sobre os crushes dela, sabe? De qual dos dois ela vai ficar, porque os dois, assim, estão numa intensidade, cada um a seu modo, mas tá muito legal, a livraria dela tá dando certo até o momento, ela tem um coração muito grande também, ela tá ajudando uma menina que não tem condições, que gosta muito de ler, então ela também tá oferecendo um serviço pra menina ajudar lá na livraria, para que a menina possa ter acesso a alguns livros, e enfim, e a amiga dela é uma amiga bem aventureira, assim, bem vida louca mesmo, bem diferente dela, mas que as duas se completam, né, se gostam. E é isso. Essa é a atualização. Já foi quase 15 minutos falando aqui sobre a história. A mocinha, enfim, conseguiu seu encontro. A Nina foi encontrar o Marek e... ai, tão lindo, gente, a cena do beijo. Foi muito fofa a cena, ela tá super ansiosa, ela tá super encantada, né, pelo Marek. No entanto, a Suri e o Lennox têm levantado alguns questionamentos em relação ao envolvimento deles, né? O quanto que a Nina pode estar fantasiando e deixando de observar algumas coisas, né? Mas a Nina, ela tá muito apaixonada, ela tá muito encantada por ele, pelo Marek, e ela só consegue pensar na questão do romance, né? Tô aqui lendo e cheguei na parte em que realmente a Suri e o Lennox estavam certos sobre o Marek. Ele tem uma família, ele tem um filho, ele tem uma namorada e ele se envolveu com a Nina porque estava se sentindo sozinho. E o que dá mais indignação é porque na cabeça dele isso não foi errado, né? O fato dele ter se envolvido com ela. A princípio ele fala como se fosse justificado o fato dele estar se sentindo sozinho. E o fato dele estar sozinho desse permissão pra ele mentir pra Nina, né? Porque ele tava precisando de alguém. Ele fala que tava se sentindo triste, porque faz mais de um ano que ele tá trabalhando no trem e ele tá longe da família dele. Ele mora na Letônia, que é um país na Europa. O Marek, quando ele apareceu na história, parecia que ia ser típico clichêzinho, né? Tipo, não ia ter um outro personagem pra mexer com a história, que ele não ia estar sendo posto como um vilão, não sei. Enfim, não sei se gostei.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. Eu queria fazer um bolinho de caneca. Normalmente eu faço um bolinho de banana com aveia, mas como não tinha banana, eu resolvi fazer um bolinho de caneca. Essa receita é a primeira vez que eu faço, então eu resolvi fazer uma tigelinha assim, porque eu não sabia quanto que ia dar. E ficou desse jeito. Não tá bonito, né? Mas eu espero que esteja gostoso, porque eu inventei de fazer uma cobertura assim com leite condensado aqui, meio que saiu um brigadeiro. E um chazinho de camomila pra acompanhar. E a minha leitura aqui, eu estou amando. Já passamos então da parte que descobrimos que o Marek não era quem eu imaginava que ele fosse. Agora estamos na parte o Lennox está se mostrando pra Nina, né? Então é interessante ver, tipo, porque ele é um pouco rabugento e tal, e ela fica um pouco na defensiva, mas já começamos a ver aí alguma coisa acontecendo. Ficou duro. Meu pai, ficou duro. Eu botei muita farinha, muito fermento e muito tempo. Eu botei 2 minutos, 3 minutos. Ela botou 1 minuto e 20. Errei a receita. Mas devo dizer que tá gostoso. Gente, tava lendo aqui, já tô na página 263, tô quase terminando, mas eu tava lendo e aí do nada o Lennox faz pra Nina, sonhando com livros, o nome do canal. Olha aqui, deixa eu virar pra... Olha aqui onde tá, ó. Perdido em pensamento, sobressaltou-se ao notar que Lennox e Salsinha tinham se materializado bem diante dela. Sonhando com livros? Achei massa. Achei muito legal, muito legal. Ai, meu Deus. Só eu, né, pra ficar animada, assim, quando vê um negócio desse. Mas, tipo, porque poderia aparecer qualquer nome aí, tipo, do nada, sonhando com livros. Óbvio que, né, todo mundo sonha com livros, leitores sonham muito com livros, mas, tipo... Ai, não sei, gostei. Gente, acabei A Pequena Livraria dos Sonhos. Que história fofinha, gente, sério. Eu sorri, fiquei super tranquilinha, assim, foi realmente uma história pra relaxar. O Lennox, né, voltando aqui de onde eu parei, no último take eu falei com vocês sobre o Lennox, que eles dois estavam se envolvendo, e sim, eles se envolveram, né, engataram aí um relacionamento. Então eu achei mais entusiasmante a Nina e o Lennox, né? E depois a gente descobre que o nome dele não é Lennox, é John Lennox. Então assim, é muito legal. É um livro muito gostoso, super fluido, super leve. Muito bom mesmo, uma leitura que eu super indico. Eu dei 5 estrelas. E falando assim, né, um apanhado geral, a Nina, ela é muito sonhadora. Então, além de ser muito sonhadora, de ler muitos romances, de ler muito e fantasiar muito, ela traz um pouco disso para a vida dela. Então, no momento que ela começou a se relacionar com o Lennox, ela enfrentou um pouco disso, né? Tipo, não só com ele, mas na verdade em todos os relacionamentos dela acabaram sendo frustrantes para ela, porque ela colocava muita expectativa, porque ela queria um retorno da outra pessoa, a reciprocidade em relação ao romantismo, né? Tipo, ao fato dela ser romântica, ela também queria encontrar alguém que fosse romântico. E aí é por isso que ela se envolve com o Marek, porque ele corresponde às expectativas dela nesse sentido. Então, por isso que ela se viu tão apaixonada por ele. Já o Lennox, ele é tido como uma pessoa mais ranzinza, rabugento. Então, ele é mais fechado, mais contido. E nesse processo de divórcio, né, que ele tá passando, ele acaba se tornando ainda mais fechado. E a Nina se vê muito nessa situação de novo, dela ter criado uma expectativa de querer
um romance para a vida dela e tá com alguém que não tem tanta facilidade de expressar os sentimentos. E a Suri sempre fica falando pra ela, a Suri que é amiga, né, fica falando pra ela: acorda, Nina, acorda pra vida. Ele pode não ser lírico, ser romântico, mas ele com certeza gosta de você. Olha as outras coisas que ele faz, né? Não é só o romantismo como ela tá acostumada a ver nos livros, mas as outras linguagens do amor que ela também precisa abrir os olhos e perceber. Então, assim, eu achei lindo isso. Ela, mesmo com o romantismo dela e tudo mais, ela consegue perceber no Lennox esse amor, esse carinho. E eles também têm uma relação bem ardente, soltam faíscas quando estão perto. E essa parte, assim, a autora descreveu de uma forma muito fofa. Ela não entra em detalhes aqui sobre a intimidade deles, ela não trabalha. Então aqui é uma cena bem tranquila, bem leve. Então eu acredito que esse livro seja indicado aí para mais 16 tranquilo, porque não tem nada explícito. E outra coisa que foi bem interessante é porque sempre era citado o Lennox como o velho, sabe? Tanto que no início da história, quando começou, eu fiquei bem confusa sobre isso, em relação à idade do Lennox, né? Porque ele estava se separando, é um fazendeiro, tido como rabugento e tudo mais, então quantos anos ele tinha? Aí mais pro final da história você vai descobrir que o Lennox tem 30 e poucos anos, o que pra mim não significa que ele seja velho. Então eu não gostei muito disso, de ficar falando, ele é velho, tipo, ele não é velho. Então acaba confundindo, né, um pouco o entendimento da idade do personagem, enfim, né, com a faixa etária dele. Mas eu gostei muito, né, o desfecho de toda a história. E aí só depois, mais pro final, é que eu vim perceber isso, que a questão dos relacionamentos dela que não deram certo, e foi justamente por conta disso, não somente por isso, né, mas tipo, muito disso dela fantasiar, dela querer algo muito romântico e não conseguir perceber a realidade também estava sendo um ponto a ser trabalhado, né, na história. Óbvio que também tiveram outras coisas, né, por parte dos pretendentes dela que não dava certo, mas de modo geral foi isso. E eu gostei muito. O Lennox também se esforçou muito pra tentar atender as expectativas dela. Dava pra ver que tava tentando se reconstruir pra poder atender também as expectativas dela, sem deixar de ser quem ele é. Então, assim, um livro muito bom, né, com uma bibliotecária que foi atrás dos seus sonhos após perder o emprego e que, enfim, conseguiu abrir a sua livraria, mesmo que itinerante. E a livraria dela foi um sucesso, vendia super bem, então, assim, não teve nenhuma problemática quanto a isso. Ela não teve nenhum problema. Foi lá, conseguiu fazer o seu sonho se realizar, teve coragem de mudar completamente de vida, de arriscar, mesmo com medo, e conseguiu vivenciar coisas novas, diferentes, em um lugar que estava sendo extremamente acolhedor para ela. Ela era conhecida na cidade por todo mundo gostava dela, e conseguiu também viver um amor, né? Tipo, o amor que ela tanto pensava, com quem ela menos imaginava. Então, assim, com certeza, 5 estrelas, um livro que eu indico demais. Se você está aí precisando dar uma esparecida, sabe? Então, esse é um livro que super vale a pena. E é isso. Então, eu vou finalizando esse vlog por aqui, né? Tentei fazer um vlog mais dinâmico possível, até receitinha tentei fazer, mas vocês viram que deu errado. Mas na próxima eu tento de novo fazer uma receita que eu saiba fazer, né? Em minha defesa, eu sei cozinhar. Só não soube o tempo certo do micro-ondas para fazer o bolo, mas na próxima eu tento outras receitas. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Coloquem aqui nos comentários se vocês gostam do vlog, o que é que vocês gostariam de ver por aqui, livros que vocês gostariam que eu trouxesse pra cá. E é isso.
Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, caso não tenha sido inscrito ainda. Ativar o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar novos vídeos. E de me seguir também lá no Instagram, @sonhando_com_livros. Por lá eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia, as minhas leituras. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!